Maranata, galera, como é que vocês estão? Esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal. A nossa intenção é levar esse povo, essa galera do caminho a ser o caminho, viver esse caminho. Por que eu digo isso? Porque tudo que está sendo preparado aqui, trabalhado aqui, é porque nós temos visto uma grande dificuldade. Que dificuldade é essa? Nós temos visto as nossas mensagens dos domingos, as nossas mensagens nos meios da semana, falando sobre grandes promessas, grandes milagres, grandes coisas que hão de vir, um Deus que é poderoso, um Deus que é forte, tudo isso é lindo e tudo isso é real. Mas o mais importante é, e nós? O que nós fazemos? O que nós temos que fazer? Então, o nosso projeto, ele é para que nós possamos praticar esse evangelho. Que as nossas mensagens de domingo não sejam mensagens para domingo que talvez tragam uma falsa esperança, uma falsa ilusão, ou até uma esperança futura, mas que os nossos cultos, as nossas mensagens sejam mensagens a serem praticadas. Nós precisamos nos conectar a essa prática do evangelho, o evangelho praticado, o evangelho vivido e estabelecido no nosso dia a dia. Eu pensei em diversos textos para abrir esse projeto, para iniciar esse projeto, mas um dos textos que mais falou comigo durante muito tempo, e é o texto que eu quero dividir aqui com vocês, está Mateus, capítulo de número 5, e o verso é o de número 37. Então, pega papel, pega caneta, pega a sua Bíblia, tá? Ainda que esteja um pouquinho diferente, não se importa, questão de traduções, tá? A tradução que eu vou estar usando aqui é a BKJ 1611. Se você não tiver a sua Almeida corrigida e fiel, se for a King James atualizada, se for, não importa, tá? Vocês vão ouvir, tá ouvindo? Alguns gritos aqui. Eu tenho um bebê lindo vai fazer um ano. E ele tá aqui na sala, sabe como é que é bebê, difícil de controlar. E como vocês podem ver, ainda não é um estúdio, ainda não é uma área perfeita do que a gente quer fazer. A gente ainda vai melhorar muita coisa, mas a gente não pode atrasar os projetos que Deus colocou em nosso coração. Amém? Pegou aí sua Bíblia, seu papel, sua caneta? Vamos pro texto? O texto diz assim, Mateus, capítulo de número 5, o verso é de número 37. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Por quê? O que passar disso vem do maligno. Eu quero que a gente já comece se conectando com o cenário. O cenário que está estabelecido aqui, o cenário que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é Jesus no seu Sermão da Montanha. E durante algum tempo atrás aí eu estava fazendo um curso, né, uma aula junto, estudando a Bíblia junto ali com algumas pessoas dentro de um projeto, e estava sendo falado sobre o Sermão da Montanha e nos direcionando como o Sermão da Montanha é para discípulos. O Sermão da Montanha é um sermão onde Jesus queria falar e instruir os discípulos dele. Os discípulos dele precisavam aprender as lições, as bem-aventuranças, sal da terra, a luz do mundo, o sim, sim, não, não, o não jurar, quando o homem te insultar, você não revidar, quando te fizerem andar uma milha antes duas, enfim, todo o sermão da montanha, todo aquele processo ali
de ensino que Jesus ensinou, né, nesses capítulos que são profundos, são maravilhosos. Tenho certeza que muitos dos nossos vídeos aqui vão ser falando sobre o Sermão o Sermão da Montanha. Provavelmente será. Então, para que você perceba, os vídeos vão ter alguns pequenos cortes, mas a gente quer fazer uma parada bem didática, bem direta, bem reta. É um bate-papo, é uma conversa entre irmãos. Então, quando Jesus entra nesse quesito, nesse diálogo com os discípulos, ele está falando acerca de jurar, que todo mundo que jura por algo maior. E ele está dizendo, você não pode jurar por Jerusalém porque é a cidade santa de Deus. Você não pode jurar pelo céu porque é o trono de Deus. Não tem como você jurar por coisas que você não pode pagar. O jurar, ele só é necessário quando a nossa palavra cai em descrédito. Grave isso. Jurar só é necessário quando a nossa palavra não tem credibilidade. Como assim? Por exemplo, se alguém vem até mim e fala assim, cara, vai lá em casa almoçar amanhã. Eu falo, cara, eu vou sim, eu vou almoçar lá amanhã. Beleza, tô te esperando amanhã meio-dia. Beleza, amanhã meio-dia eu tô lá. Se por um acaso eu não aparecer, seja lá qual for o motivo, se eu não der uma justificativa, se eu não falar com essa pessoa o porquê que eu não fui, ou qualquer coisa do tipo, quando eu for até essa pessoa e falar assim, cara, eu vou lá na tua casa amanhã, meio-dia, essa pessoa vai falar assim, pô, tu vai mesmo? Sabe por que ela vai perguntar se eu vou mesmo? Porque alguma hora eu já disse que eu iria e não cumpri. Então eu dei a minha palavra que eu faria, mas a minha palavra ela caiu no descrédito. Por quê? Porque eu não cumpri aquilo que eu falei. E por isso que quando essa pessoa me perguntar, não, mas tu vai mesmo? Eu vou ser obrigado a dizer, não, eu juro que eu vou. E aí a pessoa vai falar, pô, não, sério, tu vai? Aí você vai falar, não, eu juro por Deus. Eu juro pela minha vida, eu juro pela minha felicidade, eu juro pelo meu carro, eu juro pelo meu celular, eu juro pela... Você vai dizer eu juro porque a sua palavra não tem mais crédito. E você precisa colocar algo que seja maior para fazer com que a pessoa acredite por algo maior do que você e do que a tua palavra. Entende isso? Então o fato de jurar, ele só cai na boca do discípulo quando a palavra dele está em descrédito. É por isso que Jesus entra com esse versículo que nós lemos para nos ensinar como a nossa palavra deve ser. Grava isso, tenha isso no teu coração. A palavra de um discípulo, a palavra de uma pessoa que segue a Cristo, que vive o Evangelho, a sua palavra tem que ter credibilidade. A tua palavra tem que ter base. A tua palavra não pode ser uma enganação. E Jesus vai dizer uma coisa que me encanta. Ele vai dizer o seguinte, está aqui no texto, tá? Eu tô com a Bíblia bem aqui, tá bom? Tá aqui no texto. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Presta atenção nisso. Quando Jesus fala, seja o seu falar sim, sim, não, não, ele está nos autorizando e nos dizendo, você pode falar não. Consegue entender isso? Você pode dizer não. Porque se a sua palavra tivesse que ser sim para tudo,
ele diria: seja a tua palavra sim, sim. Passou disso, procedência do maligno. Mas o que ele diz é: seja a tua palavra sim, sim, e não, não. Pensa isso comigo. Quer dizer que você tem o direito e, indo até além, você tem o dever de dizer não quando você não puder cumprir alguma coisa. Para que a tua palavra não caia em descrédito, não caia nessa falha de dizer, por exemplo, a pessoa te chama, né? Vai lá em casa almoçar. Vamos manter esse pensamento, esse raciocínio. Vai lá em casa almoçar amanhã, meio-dia. Você vai dizer: pô, não, vou sim. Mas na sua mente, na sua cabeça, você já tá pensando: cara, amanhã eu vou acordar mais tarde, porque amanhã eu não tenho que fazer nada de manhã. Amanhã eu não trabalho, eu tô de folga. Aí eu queria acordar um pouco mais tarde. Aí quando eu acordar, cara, eu vou ter que dar uma faxina em casa, eu tenho que fazer alguma coisa. Cara, meio-dia fica ruim pra caramba pra mim. Ah, mas não, eu vou ver direitinho e te falo, tá? Mas até então tá marcado. Só que no teu coração, na tua mente, você já sabe que você não vai. Que a sua palavra deveria ter sido: cara, eu não posso. Entende isso? Você podia ter dito: eu não vou. A gente tem tanto medo de dizer não e acabar magoando pessoas que a gente acaba falhando com a nossa palavra e ferindo a Deus. Pega isso, grava isso na sua mente. A gente tem tanto medo de dizer não para pessoas e magoar elas que a gente acaba dizendo sim e magoando a Deus. A gente não tem esse direito. A gente não pode se permitir cair nesse erro, nessa falha. Você tem o dever moral, como alguém do caminho, de, quando for não, você dizer não. Preste atenção nisso. Se por um acaso alguém te pede um favor e você diz sim, a pessoa conta com você. Ela espera que você cumpra o que você disse. E se você não cumprir, se você acabar falhando, a pessoa vai ficar muito frustrada com você. Porque você disse que ia fazer e não fez. Mas se por um acaso você disser para essa pessoa: cara, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não vou. A pessoa pode até ficar: poxa, mas caramba, eu contava contigo. Cara, não conta comigo, porque pra mim não vai dar, não vou conseguir. Essa pessoa, ela pode até ficar ali meio balançada, mas ela também não vai contar contigo para aquilo. Então pensa em você. Você está evitando uma frustração muito maior por não cumprir a tua palavra. Consegue entender isso? A necessidade de que a tua palavra ela seja cumprida. Então, uma das coisas que eu já usei como argumento dentro desse fato é, por exemplo, liderança. Nós temos a nossa liderança e nós temos aquela questão de que a insubmissão, se eu falar não para minha liderança é insubmissão, então eu tenho que dizer sim e tudo mais. Mas, cara, deixa eu te dizer, você diz sim para a liderança e não cumpre e fere a Deus, ou você diz não para a liderança, cumpre o mandamento de Deus? Pensa nisso. O que é melhor? Você abrir a sua boca e dizer não, tá bom. E cara, não é ser insubmisso por dizer não. É só reconhecer que você não pode fazer. E você não vai falhar com o seu líder, porque você vai falhar com o seu líder se você não conseguir. Você vai falhar com Deus porque a sua palavra cai em descredibilidade.
Então, você só simplesmente vai dizer: eu não posso. Eu não consigo. Entende isso? Consegue capturar esse entendimento? Gravar isso no teu coração? Então, como uma base que é a nossa intenção aqui nesse canal com esses vídeos, que é fazer um evangelho prático, o que a gente vai praticar. E com uma missão, eu não vou te dar a missão de dizer sim e cumprir, porque eu sei que você cumpre muitas coisas. Você tem isso no teu coração: eu vou cumprir, eu vou fazer, tudo mais. Mas eu quero te dar uma missão, em dizer não para alguém. Me entenda com muito carinho. Você não vai sair dizendo não para todas. Ou dizer não só porque você quer dizer não, tá? Eu quero que você tenha estabelecido e marcado em você: eu não consigo. Eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir cumprir, então eu não posso fazer. É isso. Essa é a tua missão. Você vai dizer para alguém: eu não vou poder. Eu não vou conseguir ir, eu não vou conseguir estar, eu não posso ir, eu não posso pegar, buscar essa coisa para você, eu não posso levar, eu não posso te dar, eu não posso... É só dizer não. Para que você não seja um canal do maligno, como Jesus disse. Porque Jesus disse que passou disso é procedência do maligno. Ou seja, quer ver quando alguém do caminho deixa Satanás usar? É quando você não tem palavra. Eu vou encerrar esse vídeo com esse pensamento. Nós sabemos que Jesus é a palavra encarnada. E essa palavra, Cristo, é a verdade. Se a palavra é a verdade, nós só estamos em Cristo se a nossa palavra é uma verdade. Se a nossa palavra não é sólida, não tem credibilidade e não é verdadeira, logo é procedência do maligno. É uma mentira. É falsa. Não tem crédito. Então, não diga não para todos. Não diga não para tudo. Obedeça a sua liderança. Cumpra os mandamentos. Faça o que tem que fazer. Mas se tiver alguma coisa que você não vai conseguir, diga não. E a tua palavra não caia em descrédito perante a Deus. Amém? Esse é o nosso primeiro vídeo. Vai ter muita coisa ainda. Segue a gente, se inscreve, ativa o sininho. Você é meu convidado para participar desse grupo de pessoas, desse grupo de amigos, desse grupo de pessoas que estão e são do caminho. Te espero na próxima.